Olá, hoje vou-te mostrar o mais recente comando que nós podemos utilizar no Excel, que é o comando para inserir uma caixa de verificação. Fica por aí, é já a seguir. Boas, bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é João Teixeira e hoje vou-te mostrar um comando muito simples, que é o comando que nos permite inserir uma caixa de controle, que basicamente é uma checkbox, e este comando permite-nos obter valores que são verdadeiros falsos. E como sabes, um valor verdadeiro falso pode ser utilizado em várias fórmulas. Então hoje vou-te mostrar como é que podes basicamente inserir o comando e alguns exemplos daquilo que tu podes utilizar com as nossas fórmulas que validam valores booleanos verdadeiros e falsos. Vamos então passar para o ecrã para eu te mostrar como é que isto se faz. Então já estou aqui no nosso ecrã, eu tenho aqui um exemplo muito simples com uma tabela e eu vou querer replicar os dados da tabela baseado naquilo que for a seleção que eu faço numa caixa de verificação, ou seja, a minha checkbox, ok? Então, primeiro de tudo, onde é que nós podemos encontrar a nossa caixa de verificação? Tens aqui no menu inserir o comando de caixa de verificação. Atenção que este comando é uma novidade bastante recente do Excel, por isso poderás ter que fazer atualizações para poderes ter esta caixa de verificação disponível, porque o comando foi lançado há relativamente pouco tempo, nas versões beta, mas se não tiveres ainda o comando, aguarda mais alguns dias ou mais umas semanas e vai tentando atualizar o Office para poderes ter aqui a caixa de verificação. De qualquer forma, como vais ver, o comando é muito simples de utilizar, por isso assim que estiver disponível, podes passar a usá-lo de imediato. Então, o nosso comando encontra-se aqui e a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: eu posso selecionar uma célula, vou selecionar aqui a célula A5 e basta clicar no botão e automaticamente tenho a caixa de verificação. E repara na barra de fórmulas, nós temos aqui a opção falso, significa que a caixa não está selecionada. Se clicares na caixa de verificação, obtens então o valor verdadeiro. Então é isso que nós podemos fazer, podemos trabalhar com o valor verdadeiro falso. Mas, depois aquilo que podes fazer também é arrastar a caixa de verificação para poderes, de certa forma, utilizá-la como se fosse uma fórmula e podes criar várias caixas de verificação. Mas também podes fazer o seguinte, que é selecionar um conjunto de células e inserir a caixa de verificação para todas as células ao mesmo tempo, ok? Outra situação que podes fazer ainda com a caixa de verificação, que também é interessante, é utilizar o modo de fantasma, o modo Ghost, o que significa que se eu selecionar este conjunto de caixas de verificação, eu posso clicar na tecla Delete e basicamente elas ficam ocultas. Significa que só vais conseguir ver a caixa de verificação, quando estiveres a clicar sobre a mesma para ela ficar ativa, ok? E outra questão, podes sempre utilizar as setas direcionais para poderes selecionar a caixa de verificação e depois ativas com a tecla espaço. Então esta é a lógica, ou a primeira lógica para perceberes como é que funciona o comando em si, que é muito simples. Inseres numa célula, tens valor verdadeiro, falso, e depois podes colocar aqui alguns aspectos diferentes para visualizar as tuas caixas de verificação. Então eu vou voltar à base e por isso vou também mostrar como é que tu podes apagar a caixa de verificação, tendo em conta que se fizeres delete, basicamente elas estão em modo oculto ou em modo ghost. Então, na verdade, para poderes apagar uma caixa de verificação, podes utilizar aqui a opção de limpar formatos ou mesmo limpar tudo. Se eu limpar tudo, tiro a caixa de verificação, ok? Então, vou voltar a inserir novamente um conjunto de caixas de verificação e prefiro muito mais dizer checkbox, neste caso, do que caixa de verificação, confesso. Mas temos então aqui os nossos comandos prontos para podermos trabalhar. Ok, então a primeira coisa que eu vou fazer vou só formatar aqui um pouco o meu intervalo. Ups, não é isto que eu quero colocar aqui, por exemplo, um fundo e uma cor do tipo de letra diferente e em negrito, e vou formatar esta parte aqui também, ok? Então vamos começar por criar uma parte do nosso intervalo de acordo com a seleção que está feita. E então, uma das funções que mais utilizam a lógica de verdadeiro e falso é claramente a função filtrar. Então eu vou começar por utilizar a função filtrar para filtrar basicamente a minha base de dados, e vamos supor que vou selecionar a minha base de dados toda, e quando utilizamos a função filtrar, a parte do comando incluir é aquela em que nós temos que fazer uma comparação para termos um predicado simples e esse predicado vai dar verdadeiro, ou seja, a função filtrar na verdade só devolve os valores verdadeiros, os valores falsos não são devolvidos. Então é isso que eu quero. Eu quero selecionar este intervalo aqui e automaticamente o intervalo está-me a definir os verdadeiros falsos, por isso não preciso comparar com nada. Entendes?
Ou seja, se eu não selecionar nada para comparar, ele vai dar os verdadeiros e falsos, e neste caso só preciso ter esta opção, mas deixa-me lá colocar aqui também a indicação caso os valores não correspondam àquilo que eu quero filtrar. Vou já colocar aqui a indicação sem dados para o filtro. Ok, então neste momento não tenho dados, como é óbvio, mas a partir do momento em que eu começo a selecionar algum produto, como podes ver, eu vou só colocar isto um bocadinho maior para se poder ver, mais especificamente aqui a marca e o produto. Muito, não preciso tanto, vou só colocar aqui o produto e então consegues ver a tabela com apenas a seleção feita, o que significa que, como sabes, posso utilizar a tecla espaço e ao colocar o espaço de uma forma interativa consigo logo ver os dados filtrados. Mas esta não é a única função, obviamente, que podes utilizar com a caixa de verificação. Então eu vou utilizar aqui mais uma coluna e vou criar outra função que utiliza muito a lógica dos verdadeiros falsos. Então essa lógica é utilizada com a função se. Então vou criar aqui uma nova coluna, que é a coluna IVA, e vou verificar então se a minha célula da minha caixa de verificação, a célula A5, tem algum conteúdo. E mais uma vez, esse conteúdo é um conteúdo verdadeiro falso. O que significa que só preciso mesmo de utilizar mais uma vez a célula, não preciso de comparar com nada, ok? Então basicamente o que eu quero, se a célula A5 tiver um verdadeiro, eu vou pegar no valor total e vou multiplicá-lo por 0.23 para obter o IVA. Caso contrário, não vou colocar nada e vou colocar apenas aspas. E então neste caso, como podes ver, posso então verificar o IVA assim que tenha uma verificação feita ou colocada. Ok? E aparece o IVA colocado. Então, mais um exemplo, e se calhar estes dois exemplos são as duas funções que mais utilizam a lógica de um verdadeiro falso, mas não são as únicas que utilizam este conceito. Então, vamos ver aqui mais alguns conceitos e vamos agora utilizar a lógica para agregar informação selecionada, ou seja, só os valores que estão selecionados é que vão ser agregados. Então, vou colocar aqui uma indicação, por exemplo, a dizer registros selecionados, ok? E vou, por exemplo, começar a contar quantos produtos é que estão selecionados. Então, vou utilizar a função contar.se. Porquê? Porque, mais uma vez, estas funções de agregação validam aquilo que eu quero comparar. E então, neste caso, imagina que eu quero, basicamente, selecionar este conjunto de valores e vou utilizar a expressão verdadeira, ou seja, mesmo a expressão em si, como se fosse uma função verdadeira, que nós temos dentro do Excel. E se fizer apenas isto, eu tenho 8 produtos selecionados, o que significa que, como podes ver, à medida que eu vou tirando valores, a função contar-se só me mostra os valores verdadeiros. Então podemos fazer a mesma lógica, por exemplo, para as quantidades ou para o valor total. Mas neste caso, eu quero utilizar a função média ou a função soma para somar em função de uma condição. Então vamos somar as quantidades. Soma.se. Significa que eu quero avaliar o intervalo e eu quero avaliar este intervalo à mesma. E este intervalo quero avaliar quando encontrar um verdadeiro. Cuidado com a questão de verdadeiro, não coloques verdadeiro com aspas. É verdadeiro mesmo, mais uma vez a palavra específica do Excel. Para somar o quê? Para somar as quantidades. E temos então, novamente, o valor verdadeiro a ser utilizado para a lógica de visualizar apenas aquilo que eu pretendo. E posso utilizar também a soma-se, logo aqui ao lado. Soma-se. Mais uma vez, aliás, vamos colocar agora soma.se.s para veres o exemplo caso queiras utilizar a função no plural. Então agora quero somar o valor total quando o intervalo das minhas caixas de verificação tiver então mais uma vez a palavra verdadeiro, ok? E neste caso temos então aqui os valores, vou só colocar o pincel de formatação para destacar aqui esta parte e porque não colocar aqui uma cor um bocadinho mais clara. Ok, mas há outra ferramenta que utiliza muito o contexto de verdadeiro e falso e essa ferramenta é a formatação condicional. Então, a formatação condicional formata um conteúdo quando alguma regra é verdadeira e não formata quando essa regra não é verdadeira.
Então vamos destacar, por exemplo, estas linhas, ok? Quando um determinado valor é verdadeiro. Então, neste caso, formatação condicional, vou criar uma nova regra e o que é que eu quero definir? Vou utilizar uma fórmula baseada na célula A5, novamente. Esta célula contém verdadeiro e falso, ou seja, o seu conteúdo, mas eu quero colocar o meu endereço de forma que seja nisto para poder arrastar a linha para baixo e manter a coluna sempre fixa. O que significa que vou ter então a lógica do $A5, ok? E então, se eu tiver esta lógica, vamos formatar as nossas células. Vou só colocar aqui um pequeno preenchimento, só destacar um pouco e ok para confirmar. E como podes ver, mais uma vez, se eu destacar ou se eu colocar verdadeiro algum visto, automaticamente temos aqui a formatação condicional a funcionar. Então eu quero fazer mais ou menos a mesma lógica, mas quero destacar o valor do IVA, por isso vou aproveitar e vou selecionar este intervalo de células agora, vou à formatação condicional e vou gerir as minhas regras, só que vou mostrar todas as regras da folha de cálculo e vou duplicar esta regra, ok? Só que neste caso, esta segunda regra, ou melhor, esta pode ser a primeira, que fica definida para os verdes claros, vou colocar esta segunda para aplicar agora a este intervalo aqui, só a este intervalo, mas vou colocar um formato um bocadinho diferente, por isso vou fazer duplo clique e vou destacar o IVA de uma forma um pouco diferente, se calhar um pouco mais escuro, com um limite à volta. Ok, então como podes ver, selecionamos com a caixa de verificação uma série de valores e podemos utilizar então funções, formatação condicional com este novo comando, que é muito simples de implementar. E então chegamos ao final de mais um tutorial, espero que tenhas gostado. Utilizamos a caixa de verificação que baseia-se no valor verdadeiro e falso e, como sabes, qualquer função que possas utilizar com verdadeiros e falsos pode ser utilizada em conjunto com este comando, que te vai dar uma interação diferente nos teus fecheiros. Então, se gostaste do vídeo, não te esqueças de partilhar e se ainda não subscreveste o nosso canal, não te esqueças de subscrever e ativar o sininho de notificações. Entretanto, não te esqueças, tenho também o artigo onde vou explicar passo a passo como é que podes inserir este comando e utilizá-lo, e por isso, se tiveres dúvidas, podes sempre colocar também nos comentários alguma informação que possas achar necessária. Quanto a nós, vemos em breve então no próximo tutorial. Até lá!